Seria possível o senhor nos contar um pouquinho sobre a sua origem, sua família, sua infância, sua adolescência, sua juventude? Como era isso? Bem, eu sou filho de Uberaba. Meu pai era um homem muito habilidoso e gostava muito da parte de eletrônica e incentivava a fazer um vestibular de engenharia. Eu cheguei até ir a São Paulo para fazer esse vestibular, quando a minha mãe diz que em Uberaba tinha fundado a escola de Direito, ia ser a primeira turma, e o vestibular estava marcado para ali há poucos dias. Eu arrumei minha mala e voltei para Uberaba para fazer Direito, porque eu sempre sonhei também em fazer o curso de Direito, ser advogado. E acabei indo para Uberaba, fiz o vestibular. Tornei-me promotor, acho que é realmente o promotor, vamos dizer, o guardião dos bons princípios da comunidade. Pela história do Ministério Público, a gente vê isso, né? Começou como protetor dos órfãos e das viúvas. Isso era, ele não havia uma carreira, havia um sentido profissional de ajudar as crianças e as viúvas. Quando eu assumi a Procuradoria-Geral, nós não tínhamos nem... A nossa sede era uma vergonha, porque nós não tínhamos nem cortina na janela. Quando batia o sol, você começava a puxar a cadeira para o lado da sombra. Então, como é que isso? Nós não tínhamos essa liberdade de adquirir nada, a não ser que fosse através da secretaria. A secretaria também não se interessava muito. O que eu fiz? Logo, quando eu assumi, eu tinha um amigo, o Lara Rezende, que era diretor da penitenciária de Neves. E eu De falei Ribeirão com ele, das Neves. hein? De Ribeirão das De Neves. Ribeirão das Neves. Eu falei com ele, olha, você tem lá uma marcenaria, você me ajuda a montar isso aqui? Eu compro a madeira e você faz as mesas dos procuradores, etc, e coisa e tal. Ele, vou fazer. E fez as bancadas, né, dos promotores, dos procuradores, e aí nós mobiliamos. Começamos a fazer um trabalho junto à área federal. O ministro da Justiça era o Ibrahim Abiaca. Uhum. E ali no Ministério, eles começaram a elaborar uma lei orgânica do Ministério Público. E nesse trabalho tinha um artigo que equiparava os salários dos juízes ou os salários dos promotores aos dos juízes, que os juízes ganhavam sempre aqui em Minas ou em outros estados, os juízes ganhavam mais do que os promotores. Isso nós nunca engolimos, não foi pelo dinheiro, não. Nós não engolíamos porque também nós participávamos da realização da justiça e sofrimos as mesmas restrições e entrávamos na carreira através de concurso. Então, nunca consideramos que um é mais do que o outro. Cada um tem a sua função e deve realizar aquela função. Sim, sim. Né? Bom, aí isso foi para a Casa Civil. E, infelizmente, o ministro da época, ministro da Casa Civil, era um ex-ministro do Supremo Tribunal, o senhor Leitão de Abreu. E ele cortou esse dispositivo. Eu estava como vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores. Consegui, através de uma pessoa lá em Brasília, uma audiência diretamente com Figueiredo. E acabou ele não se sensibilizando.
Aí eu disse, não consegui aqui e vou conseguir em Minas Gerais. Então nós fizemos essa lei, nos separamos da Secretaria de Interior e Justiça, passamos tudo para lá. Traumática, né? Separação traumática. Traumática, né? Levamos tudo para lá. Porque eles não queriam. Foi demorado, né? Demorado. Eles seguravam mais. Mas temos que... O Abrita passou a ser o chefe de gabinete. Esse cargo não existiu em lei, né? Não existia. Foi aquele que criou, como eles dizem na Por atos normativos. Atos normativos, nomeando Aí nomeou chefe de todos. gabinete, assessoria de recurso extraordinário, que também não... Criamos o boletim informativo. Boletim informativo. Agora, era uma equipe fantástica, né, Brita? Conseguiu equiparação total. Inclusive através do artifício imaginado por ele, porque nós existia, por exemplo, o Tribunal de Alçada e Justiça. Como procurador, ele aí imaginou procurador A e B. Sim. Categoria A e categoria B. Categoria A, Tribunal de Alçada, e categoria B, Tribunal de Justiça. Aí, então, o mesmo vencimento do juiz era do promotor, do procurador A, era o Alçada, e B, de Justiça. Então, E aí é que deu um probleminha sério com a magistratura. Eles não aceitavam isso. Então, pelo que parece, foi na gestão do senhor que, em Minas, houve realmente a nossa independência em relação ao poder judiciário. Infelizmente, o Tancredo, que tinha assinado uma carta garantindo todas as conquistas do Ministério, porque essa carta eu deixei na Procuradoria. Sim. E ele, infelizmente, não conseguiu manter a carta e desvinculou. E tem um detalhe histórico aí. Eu era presidente da associação, nós fizemos greve, porque ele não concedeu aquela função judicante, que era de 20%, e ele não quis conceder um nome semelhante para o Ministério Público, mas a diferença é de 20%, era muito dinheiro, né? 20%. Então, os juízes voltaram a ganhar 20% Aí ele falou, a o mais. Tancredo falou, você suspende a greve, eu vou receber você lá na Mangabeira, nós vamos conversar. Nós fomos lá, ficamos mais de uma hora lá conversando, e ele falou, não vou dar, não. Eu falei, mandou se vender a greve para conversar, o que você pensa aí? Que estaria tudo resolvido. Aí no dia seguinte, eu dei uma entrevista à imprensa e falei que o governador, como velha raposa política, tinha puxado nosso tapete. Aí depois dias depois eu encontrei com o Tancredo e ele falou, raposa política está certo, mas velha? Você me acabou com... Pressão Sim. da magistratura e pressão do secretário da época, ele não quis dar. Aí eu fiquei naquela dúvida, gente, eu fico aqui ou eu volto à minha classe? Eu estou aqui porque o Conselho do Ministério Público concordou que eu viesse. Então, pedi exoneração, ele não deu. Eu falei, então, vai ser assim. Saí, voltei. Passado um mês, ele publicou o ato de O promotor é bravo mesmo. Nós chegamos, no tempo do Tancredo, nós chegamos a entrar com ação popular contra o procurador-geral. Olha. 10 procuradores e um promotor de justiça. Porque o procurador-geral tinha... não vou falar nenhum nome, não interessa o nome, que eu poderia omitir o nome. O procurador-geral tinha uma gratificação, a lei falava no mínimo 10%. Ele aproveitou que o governador viajou e conseguiu com o vice, passou para 100% da gratificação dele, e nós lutando para a equiparação com a magistratura, e ele conseguiu 100% para ele e para nós nada. Nós entramos com a ação popular. Esse processo, eu acho que ele deve vir para o memorial. É um fato histórico. Sim. 10 procuradores de justiça e um promotor entraram com ação contra o procurador-geral. Eu acho que o Ministério Público que existe hoje é produto do Ministério Público do passado. Isso não resta a menor dúvida. Né? O passado não é aquilo que passa, é o que fica. É porque essa legislação, a confederação, tudo isso foi da época passada. E isso que o senhor está falando, de ter ajudado a construir, não só o MP,
mas as estruturas das comarcas por onde o senhor passou. O que o senhor acha que foi fundamental, assim, como característica do senhor? Assim, conseguir, né, de fato, melhorar a condição das escolas, levar os hospitais para as cidades que não tinham. Você aproveita uma sala de aula e incentiva os alunos a participarem de programas. E você leva, você vai junto. E ele vai ver e começa a se sensibilizar. Vou te contar. Eu fui diretor da Faculdade de Direito de Montes Claros. Sim. Eu era professor apenas quando nós recebemos um retorno do Conselho Estadual de Educação dizendo que era uma vergonha aquela documentação que a escola mandou para reconhecer, para autorização de funcionamento. E negou o funcionamento da escola. O reitor me pediu para assumir a direção. E o diretor da faculdade se afastou, pediu licença e eu assumi. Fizemos tudo de novo. E nós trabalhamos, montamos um novo processo e a escola foi autorizada a funcionar. Passados uns 3 anos ou 2 anos, eu recebi uma turma da faculdade aqui, dizendo que eu tinha sido eleito paraninfo da primeira turma. Lá em Montes Claros. Lá em Montes Claros. Você vê como é que os alunos são agradecidos. O jovem precisa ser trabalhado. Se ele não for trabalhado, é isso que acontece. Me parece que o que fez diferença... A comunidade inteira, né? Lá em Itabira, quando eu era promotor em Itabira, eu atendia 30 pessoas, em média, por dia. Você sabe para quê? Os mais diversos assuntos. Não pagou, não está dando... Não pagou pensão, o meu marido não pagou pensão, não está pondo nada em casa, todo tipo de problema. E houve uma senhora lá que eu tive uma coisa impressionante. Ela chegou, falou. Aí eu, muito obrigado. Ela falou, mas o quê? Ela queria apenas contar os problemas dela. Ninguém queria ouvir, eu fui ouvir. Então, aquilo ali é importante, tanto é que desde que lá em São Paulo nós tivemos no Congresso do Ministério Público, que atendimento ao público é função institucional do Ministério Público. Exatamente. É justamente porque, é por isso que é importante morar na comarca, que você fica sabendo os problemas da vida daquele local. E no nosso período, mandava sindicância, tinha que morar mesmo. Como promotor, eu propunha naquele tempo ação de elementos, reclamação trabalhista. Nós tínhamos... Eu propus reclamação trabalhista, o juiz julgou procedente, a prefeitura cortou o auxílio que dava para o nosso aluguel lá, meu e do juiz. Eu falei, o que a gente fazer? Né? Então, nessa época, quando o senhor ingressou no MP, né, contemporâneo da doutora Brita, ele é mais velho, né? Ainda era função, o senhor entrou depois. Não, eu advoguei. Ainda era função do promotor mover a ação trabalhista? Trabalhista. Trabalhista, ação de alimentos. Tinha também, a gente falar, antigamente tinha muito menos serviço, engano, porque tinha muito menos gente e tinha essas atribuições. Eu acho que sempre há uma oportunidade de alguém participar de um movimento social. Eu acho que há, porque o promotor não deixou de ser líder, pelo contrário. Hoje ele é um líder muito reconhecido. Né? Sim. Eu conto aí que a sociedade tem respeito pelo Ministério Público, porque é um órgão independente, né? Não pende para um lado ou para o outro, ele é reto. Então ele tem hoje mais força do que nós tínhamos. Em Minas Gerais teve importância fundamental na criação da confederação também, né? Não, nós criamos junto a CAEMP. Eu participei da comissão de estatuto da CAEMP. A CAEMP, salvo engano, é um embrião da atual CONAMP. Porque constitucionalmente não poderia enviar, a confederação não pode acionar judicialmente, né? E sendo associação pode. Confederação das Associações Estaduais do MP, CAEMP. Porque a associação pode acionar, pela Constituição pode. A confederação não. Sim. Nós criamos a CAEMP. E o Aloysio
O Aloysio fez até um discurso lá em nosso nome, que ele era promotor. Então, o Aloysio Quintão. Depois foi em Ouro Preto. Ouro Preto. Ouro Preto, em que nós fizemos a criação e elegemos o Oscar, lá de São Paulo. Era para ser o Cupertino, presidente da CAEMP, mas nós não tínhamos recursos. O Ministério Público daqui era pobre, Sim. porque ainda nós não tínhamos isso. E o de São Paulo é sempre mais pujante. Então, nós resolvemos. O o Ministério Oscar. Público sempre. Eles faziam aqueles encontros lá em Caxambu, São Lourenço, o Ministério Público de São Paulo esbanjava dinheiro e nós lá na pobreza medonha. Quando nós tomávamos Long John lá, que eu achava que era o máximo. Eu estava lá em Jequitinhonha, quando abriram o concurso para promotor em São Paulo. Aí fizeram minha família e meu cunhado, vem fazer o concurso aqui em São Paulo. Eu falei, acho que eu vou. Não dava nem tempo de estudar, porque o concurso, a inscrição já estava sendo feita. Eu mandei uma procuração para o meu cunhado para ele me inscrever. E eu fui. De 400 candidatos, fomos aprovados que 23. Eu fui aprovado. Olha. Voltei para Jequitinhonha, eu estava em Jequitinhonha, imagina você. Vem a lei, aquele decreto do João Goulart, dizendo que a federação complementaria os vencimentos do Ministério Público e de magistratura. Então eu falei, gente, eu estou na segunda entrância, estou com um pulo para a terceira entrância, eu vou ficar aqui. E fiquei em Jequitinhonha. Sim. Pois bem, E esse decreto nunca foi regulamentado. nunca recebeu? Nunca recebi. Complementa. Então, quando o senhor ingressou em 59, não era lá essas coisas, o subsídio do promotor? Não, o 59 era um salarinho que se recebia pela coletoria, se a coletoria arrecadasse. Sim. Não, dependia do lugar que eu estava. Eu, como sempre, escolhi os melhores comarcas. Mas havia comarcas que recebia e outras não? Lógico, que pagava o pessoal da coletoria, né, que chamava coletoria estadual, magistratura e Ministério Público, e mandava o resto do dinheiro Pois é. para Belo Horizonte. Mas lá em Jequitinhonha, a gente fazia de tudo. Tinha uma médica baiana, não tinha hospital, tinha uma casa velha e não tinha hospital. Ela não trabalhava no hospital, porque não tinha hospital, não funcionava. O menino foi picado por uma cobra e a perna gangrenou. Eu chamei a médica, a doutora Isabel, falei, olha Isabel, tem um caso assim lá no hospital. O que nós podemos fazer? Falou, vou lá ver. Eu fui com ela, vimos, a menina estava com a perna toda gangrenada. Tinha que amputar. Não tinha como levar. Não sei se daria para levar o menino numa outra cidade, onde tivesse um hospital, como Teófilo Otoni. Então, o que nós fizemos? Chamamos mais uma senhora, chamada Bem-vinda, e é muito bem-vinda mesmo. Fomos para o hospital. Bem-vinda, a Isabel e eu. Descobrimos lá um serrote. E descobrimos lá um vidro de éter. Olha só que loucura. Eu fui o anestesista. A Bem-vinda segurou o menino. E a Isabel cortou a perna do menino. E costurou com corda de violão. Ó, Que impressionante. coisa mais bonita. O menino pulando uma perna só com uma muleta. Foi lá em casa agradecer. Está vivo. Sem perna, mas está vivo. Então você vê como é que as coisas eram naquela época. Não tinha hospital, não tinha luz boa, não tinha água encanada. A água puxava do rio. O rio era uma maravilha, mas na época de chuva era barro, dessa cor aqui. Então o que acontecia? Você pegava a água suja dessa, punha nos carotes,
uns potes e punha pedra úmida para decantar a Sim. água. E quando chovia, você saía na chuva para pegar a água das calhas da casa. Quantas noites eu levantei para pôr panela, coisa para pegar água de chuva. A água de chuva é bidestilada. Então você vê como é que era nesse tempo nosso. Hoje não, toda a cidade é uma maravilha. Então era assim naquela época. Mas a gente era feliz, porque se sentia útil, né, Brita? Nós nunca deixamos de ser promotor, não. Não, é importante morar na comarca, é isso, participar Participar. da comunidade, das atividades todas da comunidade, tudo. Então, doutor, isso foi até, me parece que em 1970 que o senhor foi promovido a procurador de justiça, que nesse período em que o senhor foi recém-promovido a procurador, o senhor também foi diretor da FEBEM. Da FEBEM. Como que foi isso? Na época nós éramos 12 procuradores. O procurador-geral tinha um ou dois afastados que recebíamos os processos. Do estado inteiro. O estado inteiro. Por semana eram 24, 30, 32 processos. Eu recebia esses processos, nunca atrasei, mas eu acordava cedo e ia para o escritório fazer os pareceres. Chegava lá na Kombi, julgava aquele calhamaço de... Mas tudo deu certo. E havia na sala do senhor ou lá na promotoria, não tinha um assessor? Não. O senhor trabalhava sozinho, é isso? Sozinho. Nunca tive assessor. Não. Quando precisava entregar uma carta ao prefeito, ao secretário? Não tinha nada. Não tinha nem gabinete. Quando eu fui para a procuradoria, era lá no Fórum da Lafayette. Era uma sala, só para tudo. Distribuição de processo, mesa de conselho. Tudo. O procurador-geral era uma mesa. Você não tinha mesa, não. Você trabalhava em casa. Era uma estrutura, comparando com a estrutura que o senhor vê Não hoje. pode nem comparar. É a estrutura de galinheiro a nossa. Então o procurador não dava parecer na sede porque não tinha lugar. Então era em casa. Levava os processos, depois ia buscar. Você datilografava, comprava o papel, era tudo assim. Então, parece que quando o senhor assumiu já como Procurador-Geral de Justiça, em 1980, havia 20 servidores no MP e o senhor conseguiu aumentar o número. Com esse quadro novo, é que nós nomeamos o secretário, porque não tinha secretário, Sim. não tinha chefe de gabinete. Então, nessa estrutura, nós montamos o chefe de gabinete, secretário-geral. Então, era uma equipe boa. Então, foi um trabalho de fôlego do Abrito, do Cabral. Fizeram um levantamento para ver como nós poderíamos reduzir a criminalidade no Estado. Sim. Era uma contribuição do Ministério Público. Porque um órgão que atua nessa área de criminalidade podia dar um rumo para os órgãos tomarem providência. Né? Então, fizeram o Cabral, a Brita, coisa e tal, mandei encadernar, coisa e tal. Quando eu entendi de criar o Promemória, ficava na biblioteca. Era para que os jovens que entrassem passassem por lá para conhecer a história. Que é uma história bonita, de luta. Sim. Né? É uma história Belíssima. de luta. Então, eles iam passar por lá. Aí, eu achei que não era só o Promemória sobre participação de promotores ou a vida de cada um, mas também aquilo que era importante na comunidade na época em que eles foram promotores. Contextualizar. Eu fiz uma circular pedindo que os promotores das suas comarcas mandassem para o Promemória alguma coisa que fosse representativa da comunidade. Me lembro que o promotor de Congonhas, ele levou uma estátua,
Um profeta do Aleijadinho. O profeta do Aleijadinho. Outro que mandou também uma cartela de pedras sempre preciosas, lá de Teófilo Otoni, Sim. que era a região dele. Isso tudo estava no próprio memória. Bem, são vários assuntos e esses assuntos se interligam, mas aqui nós temos um esclarecimento sobre desafios enfrentados no cargo. Foram muitos, quais foram os piores enfrentamentos com o Executivo, ou com o Judiciário, ou dentro do próprio Ministério Público? Primeiro, uma estrutura deficiente, que nós pegamos, não é responsabilidade, não quero apontar responsabilidade, mas pegamos uma estrutura deficiente e subordinados administrativamente à Secretaria do Interior e Justiça, embora o secretário fosse muito amigo nosso. Apesar disso, nós tivemos dificuldades. Uma estrutura física deficientíssima, que nós tivemos que superar isso, para dar um status realmente ao Ministério. Mas nós enfrentamos dificuldades, sim. Agora, tivemos alegria, e muitas com o Ministério Público. Esse enfrentamento que nós tivemos com algumas áreas de poder aqui foi assim com muito prestígio dos colegas e de outras autoridades. Você vê que nós não ficamos sozinhos, porque nós estávamos defendendo uma causa justa, né? Nós íamos a Brasília com muita frequência para lutar por uma lei federal. E percorria gabinete por gabinete de senador e Tem deputado. uma particularidade interessante. Quando a lei ia para o Senado, o relator era um senador mineiro. Posso citar porque ele foi muito útil para nós, o Murilo Badaró. Sim. Eu falei com ele, falei, olha, vai entrar em pauta, Murilo, tal dia sim. Nós podíamos ir juntos na véspera, para não ter erro. Ele falou, não, pode deixar. Você pode ir, eu vou no dia. Tudo bem. Eu fui, andamos nos gabinetes para ver se sensibilizávamos os senadores para o nosso projeto. A reunião começou lá no Senado no dia marcado. O Murilo não chegava. O Murilo não chegava e a reunião já estava, e se ele não fosse, estaria tudo perdido. O que aconteceu com o Murilo? Ele perdeu o avião. E pegou outro avião, ia chegar mais tarde. Então, qual era o expediente que nós tínhamos? Era fazer a reunião do Senado. Atrasar, começar. E eu fui no gabinete do Tancredo e falei com ele, contei o caso. Falei, o senhor faz o discurso lá de 1 hora, 2, uma vez, o doutor Murilo chega. E foram outros senadores também para pedir palavra, para parte, para ver se dava. Até que o Murilo chegou. O Murilo chegou e fez o relatório e foi aprovado a lei federal, a primeira. Sim, que 40. Justamente aqui é a lei que é justamente essa, a Lei Complementar Federal 40 de 14 de 2 de 81. Que foi vetado o artigo da equiparação pelo presidente Figueiredo. Mas foi assim, uma luta. Sempre tivemos de lutar. De gabinete em gabinete. Enfrentando tudo. Tinha que lutar. Né? E essa lei 8.222, que organizou aqui estadual, né? Ela foi elaborada no gabinete. Muitos participaram, os promotores, procuradores, o Dério, Cabral, o Luiz Terra, o Abritas também. Então nós fizemos isso e a assessoria elaborou o final e o governador me entregou para levar para a Assembleia. Para fazer a equiparação, esse que o Abrita falou, criei Artifício. 2 cargos diferentes de procurador, para dar igualdade.
E pus um dispositivo que eu fiz o veto. Veja bem, eu queria que essa equiparação fosse, eu não tinha como dizer, vai ganhar o mesmo que juiz. Eu tinha que fazer o aumento e deixar um dispositivo que desse continuidade. Sim. Então, eu fiz um artigo para mostrar isso, que eu não me lembro mais o termo. Eu sei que esse artigo, eu fiz o veto dele, para o governador vetar. E com isso ficou marcado que ele queria realmente a equiparação. Era tudo assim, entendeu? E foi, ele não teve, o Francelino foi fantástico, foi um governador fantástico. E vou dizer mais uma coisa interessante. O Francelino, ele é um sujeito que saiu pobre. Ele não saiu rico, não. Tanto é que nós, os secretários, assinamos uma lista para que quando ele saísse, pudesse montar a casa dele. Eu convidei todos os procuradores do Brasil e vieram do Amazonas, do Rio Grande do Sul, participar de um jantar aqui em homenagem ao Francelino. Uhum. Eu achava que devia prestar pelo que ele fez. Qual era o presente que nós devíamos dar para ele? O Salomão era o presidente da associação. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coleta entre os promotores e vamos fazer um medalhão de ouro com o dístico do Ministério Público para ele. Pusemos o nome Ministério Público, Associação Mineira do Ministério Público. No jantar, com todos os procuradores gerais do Brasil, ali no Automóvel Clube, eu fiz um discurso para ele, dizendo que os promotores estavam ali, e os outros promotores, os procuradores que vieram prestigiar realmente, porque foi o primeiro Estado a fazer a lei, a emenda constitucional, a lei, e dar a equiparação. O primeiro. Primeiro. Aí todos vieram, os procuradores. E quando terminei o discurso, eu falei, olha, o Ministério Público quer lhe dar a associação quer lhe dar um presente. Você vai olhar, vai achar bonito, mas se você precisar, vende. Pode vender. E demos a medalha para ele. Bonita medalha. Não sei. E será que essa medalha foi vendida? Não sei se ele precisou, não. Se fosse na situação atual, está precisando vender. Nessa crise. A crise. Mas a magistratura, esse episódio, depois a magistratura acabou se conformando, né? Sim. É que agora, hoje em dia, parece que está havendo mais entrosamento. Entrosamento, Porque, vencida aquela etapa dos antigos, muitos novos entraram lá com outra ideia, outro espírito. Mas nós tínhamos que fazer força. Não sei se você lembra, Brita, uma promotora, ela foi humilhada numa dessas comarcas pelo juiz. O juiz mandou que ela calasse a boca. Ela foi perguntar, cala. Um advogado que estava presente viu isso e ficou assustado com o tratamento dispensado à promotora. Nós estávamos numa festinha lá na associação, e esse advogado contou para o Bernardo, que era corregedor, o que tinha acontecido. E Bernardo me conta. Eu chamei o advogado e falei, olha, você repete isso? Repito. Então amanhã o doutor Bernardo vai tomar o seu depoimento a termo. E o advogado foi e falou. Aí eu falei, Bernardo, tira uma cópia disso. Você é corregedor, leva lá para o corregedor De justiça. E vê o que ele vai fazer. Ele foi, entregou, e o corregedor nada. Aí eu falei, Bernardo, bota lá
Às vezes ele esqueceu na gaveta, vê se ele vai tomar alguma providência, porque se ele não tomar, eu vou ter que tomar. Bernardo foi, e ele nada de tomar providência. Então eu falei, deixei bem claro que eu ia processar o juiz. Ele ficou sabendo, mandei um recado, disse para alguém que pudesse levar para ele, que eu ia processar. Ele vai lá na procuradoria. Ele estava pleiteando promoção. Ele falou que eu podia atrapalhar a promoção dele. Eu falei, mas você ofendeu a promotora. O que eu posso fazer? Eu falei, o que você pode fazer é você voltar à sua comarca e pedir desculpas em público. E se ela desculpar, eu não vou processar você. E assim foi feito. A moça ficou satisfeita, de certo. Ele foi promovido. Mas foi assim, teve que levar na audiência e dizer, você me desculpa, fui grosseiro. E ela, boazinha, né? Concordou. O caso daquele menino lá do Prata, ele foi ofendido por uma família que era família brava. Brava mesmo eu conheci porque Prata era perto de Conceição das Alagoas. Eu sabia que eles eram barra pesada. Eu acho que o promotor andou prejudicando os interesses dessa família. E eles começaram, então, a agredir o promotor por escrito. Promotor fulano de tal vai morrer. Promotor falou mal da honra dele, precisa apanhar. E ele tirou fotografia disso tudo. E mandou para mim. O que você faria? Você tiraria o promotor de lá? Eu não tirei. Falei com o Cupertino, que era corregedor, pedimos ao comandante do batalhão, um coronel, para ir comigo, levei um delegado regional, pedi à Casa Militar do governo um avião. Eu falei, não, eu quero o avião do governador, está escrito, aquela coisa toda e tal. Eles me cederam o avião, eu levei esse pessoal todo para o Prata. Avisei o promotor que eu ia lá fazer uma visita. E o juiz preparou a comunidade, a sociedade, a comunidade lá, para me receber. Aí eu falei para o piloto, falei, dá uns rasantes aqui. Dá uns rasantes. E ele aí aterrissou. O prefeito estava lá, vereadores e coisa e tal. Aí nós fomos para o auditório do fórum e fizemos então, falei, olha, lá pelas tantas eu disse, aqui está o representante da polícia militar, o coronel, e tal. Aqui está o representante da Polícia Civil. Aqui está o corregedor do Ministério Público. Está o procurador representando o governador, que o governador não pôde vir. Era mentira, o governador não vinha. Quem fizer qualquer coisa aqui contra esse promotor, ou contra qualquer autoridade, essas instituições todas vão cair em cima de vocês. Então vocês respeitam o promotor. Porque nós não estamos brincando. Você vê, o governador mandou o avião dele aqui. Uhum. Ele só não pôde vir porque senão está despachando. Mas eu pedi para eu representá-lo. Tá, aquele negócio. Depois vieram os discursos lá da comunidade. Pegamos o avião, falei, outros rasantezinhos, pelo menos na zona rural, porque essa família de fazendeiro sentia que há repulsa, que não se ameaça um promotor, não. Mas que é isso? A instituição era unida, né? Era a instituição, não era o Vandir. Não é o Vandir em si, é a instituição que está dentro. Estão querendo atemorizar.
sujeito está cumprindo o dever dele. Então, aí é que está. Eu acho que a instituição tem que ser preservada mesmo, para poder alcançar os seus objetivos. Não é? Naquele tempo era incipiente a proteção aos direitos coletivos, né? E o que foi que se fez assim que possa... Eu acho que isso é fundamental. Só que ainda, em termos de realismo, de realidade, tem muita coisa que precisa ser feita e que pode ser feita em proteção a essa moçada que está entrando aí nas drogas. Né? Criminalidade galopante. Né? Se mata hoje por matar. Não é para roubar só, não, é para matar, mata. Então alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita, alguém tem que fazer. Não sei, seria obrigação do Ministério Público? No meu tempo, que eu era promotor, eu achava que sim. Não sei. Mas tem mais coisas para fazer? Tem mais coisas para fazer. Fazer o possível para atender isso. Né? Você vê uma coisa, essa questão da menoridade. Um rapazinho de 17 anos mata, vai para lá, para casa de não sei do quê, casa de... Como é que chama esse negócio de casa? CIP, é o Centro de Internação Provisória. Provisória é muito provisória. Ele sai de lá, mesma coisa. Bom, não vou questionar a questão da menoridade, se deve abaixar ou se não deve abaixar. Eu só sei que alguma coisa tem que fazer em benefício dos jovens. Se é droga, vamos encontrar uma forma de evitar. Um procurador vai lá na escola X, se reúne com os professores e pede aos professores que, sempre que possível, alertar os seus alunos com relação a isso, a droga, evitar. Eu acho que, se bater nisso, vamos dizer o seguinte, estão usando aí um sistema de que uma mentira dita 1000 vezes passa a ser verdade. Pelo menos é o que estão dizendo aí para mim. Agora, uma verdade dita 1000 vezes, será que não é mais fácil, não é mais aceitável? Quer dizer, fazer com que eles possam trabalhar nesse sentido. Então, talvez fosse uma forma de contribuição do promotor. Então, o leque é muito grande, né? Mas pode fazer sem prejuízo das funções. Você está falando nesse morar na comarca, que é importante. Lá em Brumadinho, por exemplo, eu atuava na área de menores, por exemplo, um padre responsável os meninos iam ao colégio e ia plantar hortas, assim. A diretora do grupo escolar ia lá reclamar que o menino estava fazendo, mandava um bilhete falando que aquele menino chamava o menino com os pais lá para falar. Parecia uma coisa coisa ridícula, mas não era. Não, isso que parecia... não é uma atitude piegas. Eu não estou fazendo um pronunciamento piegas aqui. Não, coitadinho, não é isso. É questão que nós temos que contribuir para uma melhoria da sociedade. É isso que eu falo, entendeu? Contribuir realmente para uma melhoria da sociedade. Se nós pudermos tirar jovens da rua, jovens que usam droga, podemos fazer e devemos fazer. A não ser que nós nos sintamos derrotados de cara. Mas um promotor sentir-se derrotado? Não pode. Porque não basta dar esmola do dia. Eu acho que tem algo mais a ser feito. E qual que é o papel do promotor nisso? O papel do promotor é motivar a comunidade. Ele não vai sair resolvendo os problemas, mas ele pode movimentar e fazer com que a comunidade se acorde. A atuação dentro da comunidade, participação. Por exemplo, eu participava, né, sendo professor ou diretor de colégio, você está ajudando e orientando os menores. Você participando, uma coisa parece à toa, criava na CR Piracicaba, Lions Club, eu participava, não me interessa de ser pertencer ao Lions, mas é porque aquilo era bom para a comunidade. Exato. É justamente essas Foi coisas. Isso, olha, a Brita, lá em Pernambuco,
Eu estive em Recife por convite eles fizeram uma reunião de juízes e promotores, grande, com juízes da região toda e promotores, para debater o problema do menor. E o presidente da FUNABEM me convidou para ser um dos palestrantes. E lá eu fiz é isso aí, dizendo o seguinte: você quer mais força do que tem um juiz? Eu não quero que ele saia de batendo em porta, mas ele apoiar o trabalho que a comunidade pode fazer. Custa ele ir numa reunião e dizer, ó, gente, vamos olhar isso com carinho, coisa e tal. Tem padre que sabe fazer, tem espíritas que fazem, tem protestante, tem gente boa nesse mundo. É só descobrir quais são os bons e fazer com que eles atuem. Melhora, eu tenho certeza que melhora. Agora, deixar a criança, ao Deus dará, na rua, fazendo expediente, se marginalizando, né? Não tem conserto. Eu acho que nós podemos fazer. É como diz a Madre Teresa de Calcutá, dizia, né? O meu trabalho é uma gota d'água no oceano. Mas com essa gota d'água o oceano fica maior. Exato. Não estou dizendo que Chico tem que sair com sacolinha pegando comida aí, não. Mas eu acho o seguinte, que uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo. Peraí, gente, não custa. Mas agora, dando uma guinada aqui, eu quero com esse curso de preparatórios para promotor. Foi na sua gestão que começaram esses... Foi. O primeiro que eu nomeei... Porque antes você já era julgado da comarca, pegava o ônibus, né? Ia para lá. Eu fui, você foi. De ônibus, chegava lá. Aí eu criei. E não tinha nada, porque... Eu chamava escola de formação profissional do Ministério Público. E o primeiro foi o Alberto Pontes, que era um orador fantástico, talvez o maior orador que o Ministério Público já teve. Pois é, o grande orador e não deixou nada escrito. Nada. Assim, o Alberto foi o primeiro coordenador do centro de formação. Pois é. O segundo foi o Severino, que eu queria um promotor também que ensinasse os macetes do júri. Né? Então era isso. O concurso de Ministério Público era uma mãe. Entravam 105, eram aprovados 110. Quando eu entrei, eu falei, não, vamos fazer uma seleção brava. Porque é através da seleção brava que você forma uma equipe de qualidade. Então, no primeiro concurso, aprovamos que 20 ou 18, uma coisa assim. O concurso foi pesado. Depois outro concurso também pesado. Fomos selecionando. E aí, com essa equiparação, começaram a vir promotores, candidatos de outros estados. Uhum. Principalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo. Muitos. Gente de cabeça. Estou vendo aí. O Rio de Janeiro continua lindo. Chamava-se Centro de Aperfeiçoamento Cultural e Profissional do Ministério. Então, aprimoramos o Ministério. Hoje, o Ministério Público é essa potência graças a isso, a qualidade dos que entraram. Vocês estão fazendo o Ministério Público. Só um pouquinho mais assim de dedicar mais 10 minutos do dia. Reduzir um pouco da vaidade, que as pessoas pensam, eu sou promotor, eu passei naquele concurso, agora eu posso tudo, eu sou semideus ou Deus. Não é isso, né? Não, pelo contrário. Nós somos só responsáveis, nós temos encargos. Nós não temos bônus, não. Bônus é a satisfação íntima do que você faz. Mas o que mais você espera? Exaltação? Nós não somos políticos. Era isso. Se você buscar a história do Ministério Público, lá nos idos, nos baílios e etc, tinha alguma função de proteção de determinadas pessoas, você vai ver que o Ministério sempre foi isso. Ele foi muito mais protetor dos fracos e oprimidos do que mesmo acusador. Então, o Ministério Público teve essa origem. Gente de Deus, por que nós vamos...
afastar essa origem. E aqui no Brasil a instituição é relativamente nova, né? Porque as constituições imperiais não faziam nem referência ao Ministério Público, né? E outra só coisa. da República Exatamente. de começar. Então você vê que a nossa origem é essa. É uma origem de praticar o bem. Pois é, e como você vê o Ministério Público de hoje? É uma locomotiva bem veloz. É um trem-bala. Trem-bala. Está faltando, assim, um vagãozinho para acompanhar essa amplitude de atividades. Né? Hoje tem aqui patrimônio, hoje tem isso, hoje tem aquilo. Mas tem uns que estão muito para frente, outros muito para trás, ou não? Não, que eu saiba, eu acredito que não. Talvez não tenham alguns essa pujança que conseguimos aqui. Você vê aqui, cada procurador pôs um tijolinho da sua administração. Você pega o Tiburcio, o Nédens, o Castelar, essa sede, aquela de lá. Foi o trabalho do Castelar, mas ele fez. Então cada um fez alguma coisa. Né? O Mariano está fazendo. E acredito que no futuro eles irão continuar fazendo. Uma coisa que eu fui sempre derrotado, não só vitórias eu consegui, eu fui derrotado também, porque eu entendi na nossa lei, eu procurei o governador Francelino e falei, está tudo certo, a parte administrativa está toda arrumadinha. Agora, eu gostaria de ouvir a sua opinião, governador, sobre a nomeação do procurador-geral. Há 3 formas. Eleição da classe, lista tríplice, e o senhor pode escolher um. A livre nomeação dentre os procuradores e a livre nomeação dentre promotores, dentro da classe toda. Ele falou assim para mim, isso é com você, não tem que dar para opinião. Olha só como é que ele era. Se você resolve. Aí eu cheguei lá na procuradoria e disse para a turma, olha, o governador falou isso e eu vou colocar na lei escolha do procurador-geral dentre os procuradores de justiça, não eleição. Ah, mas que isso, São Paulo? São Paulo é São Paulo. Eleição é um perigo. A eleição, às vezes, importa em conquista do eleitor. E conquistar eleitor, às vezes, através do toma lá da cá. Até hoje é assim, em todo lugar. Não estou dizendo que aqui é. Uhum. Eu acho que isso pode trazer uma desunião da classe ou alguns favoritismos, que isso é natural. Então, eu não quero eleição. Ah, mas isso é um atraso? É. Bom, ficou escolha dentre os procuradores. Livre do governador. Governador, dentre os procuradores. O governador, quando escolhe, dentro dessa, a responsabilidade dele é muito maior. Espera aí, ele escolheu um para chefiar uma instituição dessa, ele tem que dar todo o apoio. O meu medo na época era que aquele candidato saísse fazendo sua campanha eleitoral. É. Isso poderia ter 1000 interpretações. Né? Então eu achava o seguinte, que todo lugar onde há eleição é uma guerra. Pega a eleição política, pega a eleição do clero, pega a eleição, outras eleições aí, você vê que corre risco, porque tem um lado de cá e outro lado de lá. Se são 3 ou 4 disputando a eleição,
alguma coisa tem que ser feita para ele captar votos. Era isso na minha época. Eu não sei, depois eu me afastei, deve estar dando certo, porque a coisa ficou hoje assim. Mas na época eu tinha muito receio. E por quê? Porque achava que, né, naquela época que nós estávamos crescendo e fazendo a disputa para ocupar o cargo, eu dei certo porque eu não queria. Mas muitos pleiteavam através de políticos. Ó, fulano, pede ao governador para me nomear. Eu nunca tive isso. Tanto é que eu marquei as piores comarcas do mundo, porque eu não tinha político para me proteger. E se tive alguma proteção, não foi de político, foi do procurador-geral. Mas era assim. Quando pagava uma comarca, os políticos iam pedir para o governador nomear o fulano. A troco de quê? Então, as coisas eram nesse pé, então eu achei que devia ser assim. Mas hoje eu não posso. Você me perguntar, tem sido bom? Eu vou dizer, não sei. E os membros do Ministério, você acha que deveriam votar para procurador-geral? Os aposentados. Ué, eu acho que os É porque na associação do Ministério Público, os aposentados votam. Eu acho que há uma Aqui- ligação. É? Outra coisa, que eu sempre achei que o procurador Eles não fazem parte do Ministério Público? faz parte. Pois é, e não votam. E outra coisa, a experiência é que vale. Você, por exemplo, alguém que começou com você sabe que ele é um bom promotor, você seguiu a vida dele, a carreira dele, você vai dar um voto consciente, você vai procurar dar o melhor para a sua instituição. Então eu acho que você está certo. Acho que você está certo. E acho também que o procurador-geral, eu não estou, por favor, não estou criticando ninguém, não. Mas eu acho que o procurador-geral devia ter um conselho pessoal de ex-procuradores, meia dúzia, 5, para conversar. Porque quem passou por isso tem experiência e tem algo a dizer. Né? Se não tanto, pelo menos prestigia aquele que passou. Né? Por exemplo, uma vez por mês, convidar o Valdir para vir aqui, talvez eu venha. Talvez não, mas talvez eu venha. Eu não estou pedindo para vir, não, por favor. Eu não vou usar gravata. Mas tem outros que podem contribuir. Então, eu acho que essas coisas têm que ser feitas de uma forma assim tão simples. Aqui, alguma coisa que não foi abordada aqui, você gostaria de falar alguma coisa? Ou destacar alguma questão que não foi abordada, um aspecto também? O que eu queria dizer é o seguinte, ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Um presidente da República, se tiver inteligência, ele vai trazer para o seu ministério as maiores expressões intelectuais e de experiência. Porque é através do grupo é que pode ser feito o que há de melhor. Ninguém sabe tudo. O procurador, eu acho que eu não saberia fazer tudo o que foi feito se eu não tivesse o apoio de vocês. Porque eu escolhi para ficar do meu lado os melhores que eu conheci. Podia até ter melhores, mas eu não conheci. Mas aqueles que eu conheci, eu trouxe para a minha administração. Então, quando eu digo o seguinte, se me perguntarem, você foi feliz na sua administração? Eu vou responder, fomos felizes. Porque muita coisa foi feita, mas eu quero repartir com todos eles. Porque ninguém faz tudo sozinho. Bom, eu tenho que agradecer a vocês a oportunidade que vocês estão me dando de voltar à minha vida de promotor de justiça. Os anos vão e a gente vai envelhecendo e tem saudade, às vezes, de alguns fatos que passaram. E vocês me relembraram isso, ou me fizeram relembrar
muita coisa que vivemos. O Ministério Público hoje avançou muito. Se você tem uma sementinha e planta essa sementinha em terra boa, ela vai crescer. E se você regar a planta, cuidar dela, com muito amor e carinho, conversar com a planta, ela vai crescendo forte, muito saudável e vai dar bons frutos. Hoje eu vejo que fomos, o Abrita, eu e minha equipe, fomos uma sementinha. E o tempo foi passando, muitos vieram e molharam a planta, cuidaram da planta. E hoje eu vejo essa árvore maravilhosa, com muitos frutos bons. Esse é o Ministério Público. É uma árvore que não só dá frutos, mas dá sombra. Eu tenho uma história também, não tenho a verve e a graça do Abrita, da sua poesia. Ele é um homem de arte, né? Tem trovas maravilhosas, mas eu me lembro de uma coisa, que o nordestino, no norte, tem uma árvore que se chama umbu. Ela dá frutos um pouco ácidos e um pouco doces. O que o nordestino faz? Ele alimenta-se dessa fruta e leva um punhado consigo para colocá-la no primeiro dique de água, na primeira lagoa, na primeira represa, para que ela fique sempre fresca, para que outro viajante, outro andante nordestino, passe por lá e se descedenta com a fruta, que é ácida, fresca. Mas deixa também, no lugar onde ele tirou, outras, para que outros caminhantes passem. Acho que nós colocamos uma frutinha na lagoa. E outros caminhantes vieram, se alimentaram, até chegar à ideia final de que deve se plantar. E toda essa passagem dos nordestinos, um buzeiro, para que alimente e matem a sede dos caminhantes. Ministério Público é esse lavrador que está plantando um buzeiro por esse Brasil. Se me perguntarem, você acredita no Brasil? Acredito. Enquanto houver um Ministério Público forte e atuante, capaz de cobrar de quem deve e de dar também a quem precisa. É o que eu tinha a dizer.